essa é a beleza e a tristeza do MMA. Quando você ganha, é muito grande, você está muito feliz, mas quando você perde, você está na fossa. Por isso é que a gente não gosta de perder, né? Então, não é como um jogo de futebol, que na próxima semana você joga de novo. O MMA, você demora meses para se preparar, para lutar, tá todo mundo te olhando, e quando você perde, realmente é muito triste. Então, eu, eu vejo hoje em dia como um business. O meu negócio no MMA é ganhar dinheiro para eu poder estar fazendo isso aqui, entendeu? Fazendo live, conversando, vivendo com a minha família. Eu sou um cara bem simples e tranquilo de viver, então eu já me encantei muito com essa questão de ter público. Hoje em dia, eu vejo como um negócio, a gente tem que render, então você tem que falar umas besteiras, você tem que promover a luta, mas depois eu gosto de ficar em casa sossegado. E tem um intervalo muito grande entre uma luta e outra? Depende, às vezes sim, às vezes não. No começo do ano eu lutei em fevereiro, aí eles me chamaram para uma luta com menos de um mês, que foi essa luta do discurso. Eu peguei a luta, lutei. Aí agora, como eu estou um pouquinho mais bem ranqueado, eu estou em 10º da categoria no mundo, aí fica mais difícil de UFC casar as lutas. Então, espero que até setembro de novo eu tenha outra luta. E vamos ver se eu vou no Brasil no final do ano para poder passar o Natal com a família. Independente de qualquer coisa, minha família toda está no Brasil, meus amigos. Então, com certeza, apesar dessa um pouca desilusão assim com o discurso, o Brasil, eu ainda amo o Brasil, eu gosto muito do Brasil, da minha família, de todo mundo. Então, eu também quero poder estar indo aí no fim do ano. A tua mulher é brasileira? Ela é brasileira, apesar de parecer americana, que ela é bem branquinha, ela parece muito americana. Até o pessoal pergunta, mas ela é brasileira, de Brasília E também. vocês falam português em casa? Só Seu filho fala português, português? só português, fala português também. Apesar de que ele não quer, só quer falar inglês, aí eu fico, não tô entendendo, não tô entendendo. Aí eu falo português. Ele está numa escola americana? Ainda não. A gente optou, como a minha esposa ela não, ela não trabalha, ela fica em casa, então a gente optou por ela ensinar ele. Então ele já tem 4 anos, mas ele estuda todo dia, então ele já sabe ler, ele conta até 100, ele já sabe os 50 estados dos Estados Unidos, assim, ela passa muito tempo com ele, então ela ensina bastante para ele. E aí a gente planeja botar ele na escola quando ele tiver 5 anos, que aí é obrigatório, né? Aí você tem que escolher entre fazer o homeschooling total ou botar ele na escola. Eu vou escolher pôr ele na escola pelo fato dele interagir com outras pessoas, mas eu também penso em continuar com ela, cuidando da educação dele paralelo, quando chegar em casa. O homeschooling está funcionando muito bem, né? Porque se ele já está lendo com 4 anos, ela Lê, é excelente, né? lê e ele fala em português e inglês, está excelente. Mas o grande problema do homeschooling, eu acho que quem opta, eu acho legal, mas o grande problema é se a pessoa não tiver tempo de fazer interação com outras crianças, né? Porque uma grande parte de ser humano é ter contato com outros humanos da mesma Uhum. idade. Então, se ele não aprender a dividir, porque esse é um grande problema que a gente tem aqui em casa, apesar dele ser bem inteligente, ele tem um grande problema em dividir, porque ele não precisa É, dividir, né? Então, quando ele é chega outra filho criança, único, né? ele é filho único. E aí, quando chega outra criança para brincar, ele ainda não sabe brincar, porque eu acho que na escola ele mesmo vai formar essa personalidade de poder interagir com outras crianças. Mas em questão de estudar, eu vou falar, a minha esposa aqui vai muito bem. Mas a interação com outras crianças é muito importante para o desenvolvimento da própria criança, né? Exatamente. Para valores mesmo, né? Para aprender a compartilhar, para sentir empatia. Tudo isso é muito forte, é muito importante. E você gosta muito de brincar com ele? Você luta, de vez você brinca de luta com ele? Não. Eu brinco de luta com ele, assim, um pouco, não muito, mas eu procuro deixar ele bem à vontade. Eu prefiro que ele, hoje em dia, que ele brinque com os caderninhos, que ele já tem os caderninhos que ele lê, ele fica brincando. Eu acho que isso é mais importante. Mas a partir do momento que ele já tiver uma coordenação e tiver tipo assim, uma disciplina, um controle para ele poder fazer, porque hoje é só brincadeira, ele não obedece comandos ainda. E eu também não Uhum. quero ficar enchendo o saco dele, mas eu acho que é um processo natural. Hoje em dia eu gosto, ele é muito, tipo assim, eu gosto de brincar muito com ele de coisas para ele imaginar, ele fica imaginando, fica brincando, coisas lúdicas. Mais para frente eu vou
colocar ele em alguma luta, em algum esporte, que eu acho que é importante também você desenvolver essa competição. Mas hoje em dia é mais brincadeira bem lúdica, assim. E você falou em disciplina, né? Como é que você lida? Quer dizer, no que o jiu-jitsu que foi ali que você começou, né? O Perfeito. que ele trouxe para você de disciplina, de organização, de valores mesmo? Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, são duas coisas. Eu acho que muitas das pessoas, elas estão achando que demonizando a competitividade. Então elas dizem o seguinte: a competitividade é ruim. Não é que a competitividade é ruim, ela tem que ser incentivada, porque a gente só evolui através da competição. Por mais que a gente tenha que ter cooperação, a gente está competindo a todo momento na nossa vida. Seja no momento que você passar numa prova, passar num emprego, a gente não tem como viver num mundo em que todo mundo tenha tudo. Infelizmente, não é uma realidade. A É. economia, a economia é a lei da escassez, né? Então a gente tem que pegar essa escassez e alocar os recursos. Então, eu acho que o jiu-jitsu ele dá essa competitividade, mas ao mesmo tempo ele impõe limites e regras. Então, você quer ganhar, você tem que usar essa determinada regra. Se você não usar essa regra, você não está ganhando, você está trapaceando. Então, essa questão de disciplina, essa questão moral, a questão da luta também é muito importante, porque vamos supor que nem você falou, como é que a pessoa aprende compaixão, disciplina? Se colocando no lugar do outro. E quando você luta, você tem que respeitar o outro, porque sem o outro não tem luta. Você não pode brigar com você mesmo. Então, a luta, ela te ensina a você vencer, mas respeitar. Ela ensina a você competir, mas numa regra clara, definida. Então, eu acho, para mim, o jiu-jitsu literalmente salvou a minha vida no sentido de me dar um norte, de me ensinar a ser uma boa pessoa, não por ser o jiu-jitsu, mas por ser um esporte em que eu dediquei minha vida, era algo que eu gostava, então eu fazia de tudo para não faltar, eu fazia de tudo para que os professores, que os treinadores gostassem de mim, continuassem passando as técnicas. Então, eu acho que as pessoas precisam disso, independente se é no jiu-jitsu, se é no futebol, o jogo, ele ensina isso para gente, competitividade através de regras claras do jogo. Então, eu acho que realmente a disciplina é um fator muito grande. E você participava de outros esportes quando mais jovem? Agora não, porque agora você está focado, né, no seu treinamento, na sua competição, no UFC, pá. Mas quando você era mais jovem, 15, 16 anos, você chegou a gostar de jogar uma bola, gostava de futebol? Eu, Como é que você lidava com eu, isso? eu nunca fui bom no futebol, então eu não gostava de futebol porque eu era ruim. Todo mundo falava, você é ruim. Eu era aquele último a ser escolhido no futebol, mas mesmo assim eu jogava. Eu cheguei até a fazer escolinha de futebol por muitos anos, eu fiz assim uns 3, 4 anos de escolinha de futebol, mas eu nunca fui bom, eu nunca tive... Porque apesar de eu fazer, eu não tinha, tipo assim, vontade de fazer, Não era entendeu? o seu esporte, Não né? era o meu esporte, mas eu Isso foi jogava no Rio ou tudo. em Brasília? Isso foi em Brasília. Mas eu jogava tudo. Quando eu era mais novo, eu jogava futebol, jogava basquete. Tudo que era de esporte eu sempre gostei. Mas eu me encontrei mesmo na luta, eu acho que pelo fato de ser um esporte individual. Eu não gosto de esporte coletivo. Entendeu? O esporte coletivo é algo que eu sei que é necessário, mas na minha visão, para minha personalidade, o esporte individual, eu prefiro assumir todos os riscos e responsabilidades e colher todos os frutos, né? Porque se eu ganhar é culpa minha, se eu perder é culpa minha. Então eu gosto muito do esporte individual. E quando você perde, você fica no mau humor horroroso? Nossa, mau humor não, é tristeza do coração mesmo. Parece que eu morri, velho, um pouco. Porque você se dedica tanto e a luta ela ainda tem um fator que é o seguinte, que você ainda está competindo através de soco, de chute. Então, sei lá, quando você perde, parece que você perde um pouco assim de você, entendeu? Parece que você perde um pouco de você, eu não sei nem te explicar. Mas hoje em dia eu sei lidar melhor com isso. Antigamente era muito pior. A primeira luta que eu tive, eu me lembro, eu saí bem machucado, direto para o hospital, já estava no UFC. E eu me lembro de eu sem falar inglês, no hospital chorando na ambulância. E os caras na ambulância não sabiam nem o que fazer, não sabiam nem o que eu estava querendo, o que eu estava chorando. E eu não parava de chorar, porque aquela tinha sido a minha primeira derrota. Para mim, foi como eu te falei, é como se eu tivesse morrido ali, entendeu?
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!